Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, mais uma porção da santa, boa e justa instrução do Eterno. Parashá, porção Ekev. Ekev significa e será que, por consequência, se ouvir, se cumprir, se obedecer, se continuar nas minhas instruções, ou seja, mais uma expressão condicionante. Nós temos falado muito disso ultimamente, e dentro da porção de hoje está a maravilhosa parte da oração do Shema, aquela segunda parte ali: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Então, porção Ekev, porção que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, a partir do verso 12 até o capítulo 11, verso 25. Temos Haftará, referência nos profetas, em Isaías 49, 14 a 51, 3. Mais uma Haftará da consolação. No Shabat passado, Shabat Nahamu, falando da consolação, como que o Eterno trata conosco, nos dando consolo, a despeito das circunstâncias, ou independentemente delas, o Eterno sempre nos dá o consolo. Obviamente, esse consolo, ele está inserido no âmago da vontade dele. Ele não nos dá consolo sobre a nossa vontade, principalmente porque a nossa vontade, na sua maioria esmagadora das vezes, ela está desviada da vontade dele. Então, o consolo sempre vem para nos aproximarmos mais dele. O consolo vem para que nós reconheçamos que ele é quem nos direciona. Dele provém toda a fonte de vida. E nós, sem ele, efetivamente não somos absolutamente nada e nem ninguém. Então isso é maravilhoso, quando nós vemos este consolo. Nada obstante todo o nosso comportamento que tanto entristece o Eterno, mas quando nós fazemos techuvá, quando nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos, andamos na luz, o Eterno nos dá o status quo, ou seja, ele nos faz voltar no ponto em que caímos. Obviamente isso não pode ser uma constante, mas deve ser um ponto de referência e um ponto de transparência. Na Parashá passada, só para recordar, nós terminamos o capítulo, a porção passada, no verso 11, fala assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. E hoje começa então 7:12, que é exatamente o tópico das bênçãos decorrentes da obediência. Então, o que nós falamos na semana passada, nós enfatizamos muito sobre o nascer de novo, o nascer da água e do Ruah, do Espírito. Não adianta, gente, nascer apenas da água quando nós não temos a consciência do que é nascer do Espírito. Será só um banho. Pessoa que passa por um batismo sem entender o conceito real de batismo, que é para a remissão de pecados, e sem entender o conceito de pecado que a própria Torá e a Brit Hadashah conceitua lá em 1 João 3,4, que pecado é a transgressão da Torá. Então esse é um conceito bíblico de pecado. Pecado é hamartia, é errar o alvo, é fazer aquilo que o Eterno não determinou, ou seja, agir em contrariedade àquilo que ele estabeleceu para nós. Ele sabe o que é bom para nós, e toda vez que nós deixamos de lado a instrução dele para seguirmos algo que nós reputamos por correto, obviamente nós estamos infringindo, ou seja, nós estamos agindo em pecado. E aí o pecado requer aí a confissão, requer o arrependimento, requer techuvá, requer o retorno. E para que isso tudo seja possível, é só uma pessoa nascida de novo, nascida do alto, cujos valores vêm de cima, não são valores terrenos. Então, assim, nós sabemos os valores sobre os quais nós andamos e nos conduzimos. Nós somos extremamente
privilegiados, porque nós temos a educação mais refinada da terra por meio da santa instrução do Eterno. Todos aqueles que seguem essas instruções são pessoas eficientes, felizes, cumpridores dos seus deveres, com um alto padrão moral e ético, né? Então, esse é o nosso povo, esse é o povo de Deus, né? E é nesse caminho é que nós estamos trilhando, é esse caminho que nós estamos trilhando, e é nesse caminho que nós temos que testemunhar, que nós temos que compartilhar. Então nós temos que compreender o que é nascer de novo. Nascer de novo, queridos, é ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável. Veja bem, como que pode uma pessoa aí de 20, 30, 40 ou mais, né, nascer de novo e manter o seu coração rebelde? Manter um coração que foi ensinado aí com essa doutrina romana, né, durante tantos anos, tantas décadas, né, nós sabemos que estamos nesse sistema aí há 2000 anos. Como pode, se essa pessoa não se colocar numa condição de rendida, no sentido de fazer a vontade do Eterno? Ou seja, o meu coração está pronto para reaprender, para aprender de novo, para aprender o certo. Por quê? Porque até hoje eu fui pautada, guiada, por instruções que eu reputava como corretas, mas percebi, obviamente, por todo o contexto histórico, cultural e bíblico principalmente, que houve aqui um engano, né, que nos desvinculou da raiz da nossa fé, que é Israel. Então, o Eterno tem um pacto com Israel, e esse pacto nunca, never, nunca mudará. E o Eterno declara isso lá em Jeremias 31, a partir do verso 35, colocando todas as condições físicas, ou seja, ele fala dos astros, ele fala da medida da terra, da profundidade, de algo que o homem jamais alcançará conhecimento. E ele fala que se o homem puder fazer tudo isso, está lá em Jeremias, aí sim, talvez, dá a entender, talvez ele poderia mudar. É óbvio que o Eterno, ele é imutável. A palavra que ele proferiu, Heitor, senta aí que depois você pode fazer perguntas. A palavra que ele proferiu, o pacto feito com Abraão, ele se manterá até o fim, tal qual foi estipulado. Então essa fidelidade do Eterno, isso é maravilhoso para nós, porque nós sabemos que podemos confiar em tudo que ele já deixou como instrução. E aqui temos então agora as bênçãos da obediência. Então, ter um coração ensinável, nascer de novo, se colocar numa condição de aprendiz, ter um coração pronto para reaprender. E principalmente, queridos, porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos vencer aquilo que nos vence a cada dia. Qual seja, a nossa própria vontade, a nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Quando nós colocamos essa inclinação acima da instrução, mais uma vez, nós estamos andando na contramão. E fatalmente colheremos os resultados disso. Lembrando, queridos, que não é o conteúdo de uma exposição da Torá que vai nos mudar. Não é o relacionamento em si que vai nos mudar. Nós temos o exemplo de Judas, que andou com o maior líder que esse mundo já viu, o maior mestre que já pisou nessa terra, que foi Yeshua. E ainda assim, Yeshua não conseguiu mudar o coração dele. Por que não conseguiu? É porque nem o Eterno, nem Yeshua interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não quis, essa é a resposta, ele não quis. E quando uma pessoa não quer nada e nem ninguém, a não ser o próprio Eterno, tem condições de alterar isso. E obviamente dentro do respeito do livre-arbítrio, o Eterno não interfere na nossa vontade. A única pessoa capaz de interferir
na nossa vontade somos nós mesmos, cada um de nós. Aí sim, foi o exemplo dado hoje aqui no testemunho, né? Uma situação que se apresenta dentro de um contexto, de uma instrução correta, e aí vem o nosso inimigo nos apresentando uma situação de tangência. Não, aqui tem um escape aqui para você, tem um jeitinho aqui para você, faça assim, né? Será muito melhor para você. Então, não, mas peraí, eu quero fazer porque é certo, né? Eu estou andando debaixo das instruções do meu Deus, a quem eu estou servindo. Esse tipo de conduta não é uma conduta correta. Então, e obviamente essa oferta é uma oferta de propina, uma oferta de corrupção, né? Seja lá qual for a vantagem pretendida, é uma corrupção. Por quê? Porque está ferindo um padrão que já foi estabelecido e que a própria pessoa que está inserida sabe que ela tem que seguir aquilo. Então isso é uma prova da nossa fidelidade. Um teste, né, cuja aprovação ela vem também gritando: opa, esse é o momento, né? Baruch Hashem, né, eu não vou cair nessa cilada, né? E quantos de nós às vezes somos testados imediatamente e talvez, né, temos caído. E isso, mais uma vez, queridos, só depende de nós, né? Essa pessoa que testemunhou, ela poderia falar assim: é mesmo? Tem um jeitinho? Me fala aí sobre o jeitinho, deixa eu ver o que eu faço. Deixa eu decidir, que o telefone está tocando. O interfone. Deixa-me ver qual é a proposta, né? Não, a gente não brinca com isso. A gente não brinca com isso, a gente não entra nisso. Por quê? Porque nós já sabemos qual é o caminho correto. Então, como eu disse, nem o Eterno vai interferir na nossa vontade. Ele nos apresenta situações. Agora, toda a vontade dele já está disposta na santa instrução. E todos nós, gente, sabemos de cor um verso. Eu acho muito interessante isso. Porque eu falo assim, a vontade do Eterno, ou a palavra do Eterno, ou o mandamento do Eterno é santo, justo e bom. Então, o mandamento do Eterno, a instrução do Eterno, né, é santa, justa e boa. Ora, como que algo que é bom, que é santo e é justo pode ser negociado, pode ser postergado, ou seja, deixar para depois, pode ser desprezado? Ora, o seu povo, que somos nós, né, e todos os demais irmãos do mundo afora, sabem disso, que a Torá do Eterno é santa, justa e boa. A Torá do Eterno, ela produz saúde para nós veremos isso hoje. Ela é que nos dá saúde, ela é que nos dá prosperidade. E a prosperidade, a palavra, essa instrução, ela nos abençoa. E abençoar no hebraico, né, barak, é atribuir poder. É o Eterno falando assim: eu estou te dando poder para você ser próspero, fecundo, para você produzir aí todos os resultados que você já conhece das minhas instruções. Então nós somos propagadores disso. Agora, o que nós escolhemos? Muito fácil, né? Você faz uma enquete: quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Só que para ser abençoado, Kevin, tem condição. Existe uma condição. Ou seja, tem uma condicionante. Escolhe, pois a bênção. Como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar no esconderijo dele é exatamente isso. Não é passar por lá, né? Não é dar uma corridinha lá. Não é visitar. Não é uma visitinha lá. É habitar. Habitar. Do mesmo jeito que nós e o nosso cônjuge, né? Um habita confiadamente com o outro. Ou seja, é um relacionamento contínuo, onde há deveres, né, direitos e obrigações de ambos, e cada um cumprindo o seu papel. Nós estaremos no centro da vontade do Eterno. Por quê? Porque tem papel para um, tem papel para o outro, tem papel para filho, tem papel para todo mundo.
Em cada condição nossa na sociedade existe um papel. E é com esse papel, queridos, é que nós temos que nos preocupar. Estudar uma porção por si só e não aplicarmos isso no nosso dia a dia é uma loucura. Isso é uma loucura, porque é um conhecimento fluido. Não é? O conhecimento, quando ele não aplicado, não é? ele vai embora. Ele vai embora. Sabe aquela coisa de chegar na segunda-feira e dizer, gente, como é que vamos recapitular aqui a porção do Shabat? 1 ou 2 recordam, o resto não se lembra mais. Mas como assim? Foi um negócio que foi dado, foi enfatizado, né? Uma coisa e outra, né? O ensino ele é sistemático, ele vai emendando um ensino no outro, cujos princípios sempre são os mesmos. Nós não alteramos os princípios. Então, quando nós aprendemos isso, fica fácil de nós sedimentarmos aquilo que o Eterno tem para nós. Então, queridos, a partir do verso 12, capítulo 7, diz assim: será, pois, que Ekev, por consequência, se ouvindo... gente, só isso aqui eu fico aqui a tarde inteira. O que é ouvir? O que é se colocar na condição de ouvir? Obedecer. Veja bem, se ouvir, para ouvir, nós temos que parar o que nós estamos fazendo. Não tem como uma pessoa ouvir e mexer no celular. Não tem como uma pessoa ouvir e conversar com o vizinho, né? Para ela ouvir, ela tem que se colocar numa posição de ouvinte. A primeira coisa. E nessa porção, o Eterno chama o nosso povo, ou nos chama, né, de pescoço duro. O que é um pescoço duro? Que não se inclina a ouvir. E é óbvio que esse ouvir é um ouvir com disposição de obedecer. Né? Tal qual o nosso filhinho, a nossa filhinha, né, que nós ensinamos e esperamos uma correspondência de que ela obedeça aquilo que nós estamos comandando. Né? Uma ordem, uma instrução requer deles ali uma contrapartida, e é o que nós esperamos. Assim o Eterno faz conosco. Né? Então, vem a instrução, né? Ouçam essa instrução, ou seja, estejam prontos para obedecer, para cumprir aquilo que eu tenho para vocês. Então, será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares... Então, veja bem, eu estou ouvindo. Quando eu ouço, eu guardo no meu coração. O salmista Davi diz o seguinte: guardei a tua palavra, a tua instrução, a tua Torá no meu coração para ocupar espaço? Não, para não pecar contra ti. Ou seja, tem uma finalidade. Eu estou ouvindo e guardando com uma finalidade, para não transgredir no momento que eu tiver que agir. Isso é prática. Eu tenho que saber exatamente como me conduzir. E muitas vezes o Eterno nos permite situações tão elementares e nós somos tão fúteis na escolha de ações. É como se nós nunca tivéssemos recebido instruções tão santas, tão justas e tão boas. Como assim? Fica contraditório, nem é paradoxo, isso é uma contradição absoluta. Então, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, Adonai teu Elohim te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das suas vacas e das suas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te.
E aí diz o verso 14: bendito será. Gente, olha aqui, gente. É presente do Eterno. Não é? O Eterno está falando assim: ó, vocês ouçam, guardem, obedeçam, pratiquem. Então, o Eterno dizendo: eu vou te amar. Verso 13: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou abençoar os teus filhos. Gente, qual é o pai aqui, ou mãe, que não quer bênção ou bênçãos para os seus filhos? Não existe, eu sei que não existe. Yeshua fala que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, se fizermos isso, se fizermos, nós teremos o amor do Eterno, nós teremos a bênção dele, nós teremos a multiplicação dele, a multiplicação sobre os nossos filhos, sobre o fruto da terra, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre cria de animais, enfim, benditos seremos mais do que todos os povos. Quando eu digo que é um privilégio estarmos aqui, eu falo isso não é da boca para fora, eu falo isso com fundamento nessa promessa. Bendito será, ou bendito serás mais do que todos os povos. E quando diz, queridos, mais uma vez, bendito, do hebraico, barak, dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo, isso é ser próspero ou ser abençoado. Então, quando nós somos abençoados, ou quando nós abençoamos os nossos filhos ou alguém, nós estamos dando poder a essa pessoa para que ela seja próspera, bem-sucedida e fecunda. Essa é a unção da bênção. E aí, uma vez cumprindo, ouvindo, guardando, obedecendo, praticando, não haverá no nosso meio nem homem nem mulher estéril, nem entre nós e nem entre os nossos animais. O Eterno afastará de nós toda enfermidade. Ora, mas isso aqui não se coaduna com as pregações, ou prédicas mundo afora. É a Torá. Essa é a instrução do Eterno. Nós sabemos que para o seu povo, saúde perfeita. Ou seja, se nós não estamos tendo saúde perfeita, é porque algo nós não estamos fazendo. A bênção, ela ainda não chegou na sua completude. Isso escandaliza muita gente, mas essa é a palavra. Nós leremos aqui que o nosso povo andou 40 anos no deserto, onde as sandálias e as roupas não se desgastaram. Pensa o que é uma roupa, por exemplo, do menino igual o Heitor, e ele vai crescendo e ficando 40 anos, e a roupa vai crescendo junto com ele. Olha que loucura, isso é loucura. Mas aconteceu. O tênis dele também foi ajustando e não se envelheceu 40 anos dessa forma. Eu não conheço outra coisa senão uma bênção sobrenatural. E diz aqui que doença nenhuma viria sobre o nosso povo. E isso serve para nós hoje, gente. Essa palavra, ela é absolutamente atemporal. Ela não está presa aqui lá atrás, não. Isso é atemporal. Isso é para o povo do Eterno, em qualquer época. Que se cumprirem, se obedecerem, se forem diligentes, se entenderem que de fato a instrução é santa, justa e boa, como eu disse, como que algo que é santo, justo e bom eu vou desprezar, eu vou ignorar, eu vou fazer o contrário? Isso é uma declaração, caso assim haja, é uma declaração de que eu não quero as bênçãos decorrentes dessa obediência. Um ato de loucura.
E não há bênção efetiva que não provenha do trono do Eterno. E é isso que nos alegra. Quando nós fazemos, o testemunho de hoje também demonstrou isso, quando nós fazemos certinho de acordo com as instruções, isso nos dá uma alegria, nós conseguimos renunciar. Olha para você ver que delícia. O que é renunciar? Olha, eu me esforcei muito para isso aqui, mas eu estou entendendo que isso não é a vontade do Eterno. Para mim, tanto faz agora. E aí é que o Eterno entra com bênção dobrada, né? Que se for da vontade dele, vai se cumprir efetivamente. Não é? É por isso que Yeshua fala que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos a coisas, ficamos presos a outros princípios que contrariam os princípios maiores, que são as instruções. Se essa pessoa não tivesse plenamente alinhada com a instrução do Eterno, é muito fácil, né? Como eu falei, a pessoa poderia querer pelo menos ouvir ali a proposta, quem sabe? E aí consegue um exemplo bíblico para justificar aquele negócio ainda. Acho que é até de Deus, né? Exatamente. Não faltam exemplos, né, de como não fazer. E aí muita gente pega o exemplo de não fazer, mas está na Bíblia. Lembrando, né, mais uma vez, Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a diferença de uma pessoa inteligente e sábia, é que a sábia, ela aprende com os erros dos outros, não precisa chegar até ela. Se eu tenho aqui uma história bíblica registrada que teve um desfecho ruim, para mim já é suficiente. Para que eu vou querer passar por isso? Então eu já aprendo aqui. E muita gente que se julga inteligente, vai passar a ver o perigo, é o que a palavra fala, né? Que muitas vezes, nesse caso, ela se passa por tola, porque ao invés de fugir do perigo, ela passa por ele, ela enfrenta. Então nós temos que ter sabedoria do alto, né, para distinguirmos isso aí e agirmos no centro da vontade do Eterno. No verso 17 tem um mandamento aqui muito interessante, que é aquele um mandamento que diz respeito ao nosso íntimo. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Ou seja, o Eterno já deu uma ordem: desapossem, façam o que tiver que ser feito. Já tinha dado a ordem para fazer da forma como ele determinou. E aí, só que no coração está assim: como? Como que eu vou fazer isso? Ou seja, dúvida, lançando dúvida ou dúvidas sobre a instrução do Eterno. Se isso acontecer, lembra-te que Adonai teu Deus, lembra-te do que Adonai teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. E aí todos os exemplos que estão registrados da atuação do Eterno. Ou seja, é para que nós tenhamos fidelidade, fé, confiança, e automaticamente nós vamos nos manter fiéis em relação ao que o Eterno falou. O capítulo 8 todinho, ele nos exorta a ter isso na memória, a ter todos os feitos do Eterno na nossa memória. Como eu disse, quando nós estudamos a Torá, todas as parashot, e vemos ali a atuação do Eterno, vez por vez, nós temos isso, tem que nos impulsionar, tem que ser algo que age como um combustível para nós, para fazermos o certo no momento certo, sem titubeio. Cuidareis, verso 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais.
e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, que Adonai prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual Adonai teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Ou seja, muitas vezes que passamos por determinada situação, o exemplo de hoje é para nos testar, para nos provar, para saber se de fato nós estamos sintonizados com as instruções dele ou não. Foi só um teste. Isso é só um teste. O tempo todo nós somos testados. E a escolha sempre é nossa. O Eterno não vai torcer essa escolha. Ah não, eu gosto tanto do irmão fulano que eu vou, coitado, ele não sabe o que faz, eu vou mudar isso aqui. Não, não vai mudar. Ele vai conceder todos os elementos para que esse próprio irmão mude. Mas se ele não quiser, nada vai mudar. O capítulo 9 é a mesma coisa, é um capítulo de lembranças, não é? E lá no verso 5, Moisés, mais uma vez, relata para o nosso povo, não é? Para tirar do coração todo o sentimento de ser um protegido do Eterno. Porque muitas vezes nós temos esse sentimento. Ah, eu sou eleito, eu sou escolhido, então, olha o sofismo, posso fazer o que eu quiser. Isso é um sofismo. Isso é um sofismo. O fato de sermos eleitos, ou estarmos eleitos neste momento, não nos garante para a eternidade. Olha aí que interessante. Não nos garante para a eternidade. Ora, mas isso é paradoxal, porque fala que a palavra diz que o Eterno nos escolheu. É fato que o Eterno, ele escolheu alguns. Ele sabe exatamente quem chegará até o final. Resta saber se nós seremos fiéis até o fim, conforme Yeshua diz, né? Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Ao que vencer. Perseverar e vencer. Olha aí. Então é um caminho de esforço. E Yeshua diz também que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Então não há uma caminhada light, no sentido de deixar-se conduzir. É uma caminhada de decisão o tempo todo. Ô, gente, governar não é fácil. Quem é pai ou mãe aqui sabe disso. Governa a própria casa. Vamos pegar só a própria casa. Olha como que é difícil. Porque tem que ter regras, né, para existir qualquer o mínimo convívio social tem que ter regras. E aí começa com os filhos, por exemplo, né, e os filhos muitas vezes nos enfrentam. Se nós não tivermos a motivação e a instrução correta, nós podemos errar na instrução, na educação. Então nós precisamos saber o que é certo para agirmos de forma certa, de modo agradável ao Eterno, pois não? Só referência no versículo que você citou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Exatamente. Então, para que seja salvo, tem que perseverar, tem que ter esforço. O reino é conquistado por esforço. Só os que se esforçam se apoderarão dele. Ué, mas peraí, me falaram lá que uma vez salvo, salvo para sempre. Pois não. Essa parte aí do... Vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Logo em seguida, em Lucas 16, no versículo 17, ele fala: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um iud sequer na Torá. Pois é. É a grande discussão teológica
do Ocidente. Não estamos debaixo da Torá, conhecida ou classificada de forma simplista como lei. De Moisés. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Colocam a graça como uma oposição à lei. Olha que sofismo, isso é um sofismo. Uma coisa não é oposta à outra, pelo contrário. As duas coexistem juntas, sempre foi lei e graça. Se não houvesse a graça lá no Éden, manifestada ali para Adão e Eva, o que teria acontecido? Eles teriam sido eliminados naquele mesmo dia. Oi, Edu. O que é sofismo? Sofisma é um raciocínio equivocado, onde tem uma parte de verdade misturado com uma partezinha de mentira que gera um resultado mentiroso. É um sofisma. Entendeu? É como colocar fermento aí. Coloca um fermento que acaba contaminando todo o raciocínio. Aí o raciocínio ele é contaminado. Quando o adversário tentou de entrar no deserto, ele pegou um versículo Isso. correto, mas fora do contexto. A tentação de Yeshua no deserto é cheia de sofismo. Agora eu entendi. Entendeu? Pois é, você é inteligente. É cheio de sofismo. Pega uma verdade, está escrito isso, aí Yeshua, não é bem assim. Não é? Então, aí sim coloca o sofisma é a palavra fora do seu contexto. Isso é um sofismo também. Não é? Porque quando você tira algo do contexto, você está fazendo um deslocamento ali, cujo resultado certamente não será aquele produzido dentro do princípio primeiro. E aí, queridos, nós temos que sempre pensar nisso. A quem servimos? Que instrução preciosa é esta? Como eu estou trabalhando com essa instrução? Por quê? Porque se nós nos mantivermos fiéis a elas, nós teremos sobre nós a bênção do Eterno. E aí, nesse ponto, ou debaixo dessa bênção, nós somos extremamente agraciados. Seremos, tudo o que fizermos estará debaixo da bênção de Deus. E, como eu disse, isso abarca todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Se hoje existem doenças malignas, sem dúvida nenhuma, Mateus 24:12, por causa do crescente afastamento da instrução. Quanto mais uma pessoa se afasta da instrução, demonstra que ela está se conduzindo por ela mesma, e obviamente isso tem consequência. O exemplo mais elementar que pode ser comprovado é a questão da própria alimentação. Porque o Eterno se importa tanto conosco que Ele nos dá aqui uma fórmula de uma dieta que nós temos que seguir. Esses aqui são alimentos, esses aqui não são alimentos. Aí vem o mundo e diz assim: não, você pode comer de tudo, porque alguém aí já falou que pode comer de tudo e que alguém abençoou todos os alimentos. Só que se esquece que alguém abençoou alimentos. Então, a primeira coisa é saber o que são alimentos. E essas coisas que o Eterno determinou que não comêssemos, ou seja, para que nós não colocássemos para dentro deste corpo, que é templo do Rua, não é alimento. Então, não é alimento. Quando Yeshua abençoou, ele abençoou o alimento, e o contexto era outro. O contexto ali era, a discussão ali é porque estava comendo sem lavar a mão. Está lá na nossa paraxá, que nós já estudamos, e eu penso que ficou bem claro esse tema, lá no nosso canal da Sinagoga Israelita Messiânica, morte na panela. Então, morte na panela explica bem aí contextos
dietéticos dentro dos princípios do Eterno, sem fazer com que nós caiamos nessas ciladas ou armadilhas que o sistema ocidental nos apresenta, de que hoje pode fazer tudo, pode comer de tudo, que não tem problema. Então, quando uma pessoa ela ignora isso e começa a comer não alimentos, ingerir não alimentos, isso produz doenças. E é óbvio que dependendo ali da malignidade da doença, afeta ela, afeta a descendência dela, isso pode ter uma consequência extremamente danosa. Por exemplo, Beit Hadashah, no Novo Testamento, 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, primeiro é pela Torá. Passou na Torá. Então, esquecem-se que é pela palavra e pela oração. Nunca, jamais uma oração vai substituir a palavra. Nunca. É impossível. Ou seja, não adianta orar por algo que a palavra não aprova. É como uma pessoa, por exemplo, que orar para o cônjuge morrer para poder casar de novo. É um assassino. Você já é um assassino. Então, assim, é o tipo de... É pela palavra e pela oração. A palavra aprova? Aprova. Então, ok, vamos orar. Aí sim, nós teremos a bênção por causa da palavra. A oração, ela convalida ou ela invoca a palavra. Eterno, o Senhor falou isso aqui. Perfeito. Perfeito. Então, a bênção vem. Por isso a Torá confirma uma Mashiach. Exatamente. Então, tudo que está na palavra, a oração, ela convalida. A oração aqui, gente, ela age como um selo. É nós invocando e o Eterno falando assim: muito bem, meu filho, você conhece mesmo, né? Que bom que você conhece as minhas instruções. Vamos praticar. Quando o Eterno fala para fazer prova dele, é nesse sentido. Faça prova de mim. O que eu falei com vocês aí que eu não estou cumprindo? Faça prova. Entendeu? Agora, requer de nós que cumpramos, que de fato nós nos coloquemos numa disposição, primeiro é óbvio, de ouvir, guardar isso no nosso coração e transformar isso em prática. Foi o que eu falei na nossa reunião de quarta-feira. Nós, homens, esteio das nossas casas, das nossas famílias, da sinagoga, nós precisamos praticar o que nós estamos aprendendo, porque senão vai ser só um conhecimento vão. Yeshua manda fazer discípulos, e fazer discípulos é replicar comportamentos, não replicar conhecimento. Se fosse assim, ele tinha aberto uma yeshiva, mais uma, e dá-lhe conhecimento, e deixa cada um com o seu conhecimento se virar. Mas não, ele manda fazer discípulos, ensinando-os a guardar. O que é ensinar a guardar? Fazer tal qual determinado pelo Pai. E aí, como ele planifica a Torá, nós sabemos qual é o jeito certo. Falava isso hoje com o irmãozinho aqui. Não, busca o sode disso aí, vai mais profundo, existe aí uma razão para isso. Então nós precisamos ensinar a praticar e a praticar da forma correta. E uma vez aprendido isso, nós nos habilitamos a ensinar para outros. Cada um de nós, gente, tem que ser capaz de fazer pelo menos um discípulo. Pelo menos. Não há limite para isso, mas pelo menos um. Moisés adverte o nosso povo, mais uma vez aqui, sobre a jactância, sobre a arrogância, sobre o achar que é protegido, como eu falei. Nós somos protegidos se nós estivermos agindo no centro da vontade do Eterno. Aí sim, nós teremos toda a proteção que precisarmos.
Agora, não pensemos que se nós nos desviarmos dessa instrução, sairmos fora desse centro, nós vamos permanecer com a mesma bênção. Não vamos. Essa verdadeira armadura, né, Deus? Pois é. E aí, Moisés fala no capítulo 9, verso 6: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que Adonai teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Que eu falei, não consegue nem inclinar para ouvir. Isso é ser dura cerviz. Inclinar para ouvir, quanto mais inclinar para reverenciar. É mais dura ainda. Significando que todo o mérito, ele é de Elohim, ele é de Deus. Todo o mérito é dele. Nós temos que reconhecer que sem ele nós não conseguimos fazer nada. E tudo que de bom fizermos é por causa dele agindo em nós. Por nós mesmos permitirmos isso, conforme eu falei, depende da nossa permissão. É uma questão de escolha dentro das opções que se nos apresentam. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Olha que legal. Um professor que dá uma prova, dá duas opções e ele dá o resultado da prova. Escolham a bênção. E muitos escolhem a maldição e querem o resultado da bênção. Não tem jeito. Param para ver, né? E ele continua falando aqui, né, dos comportamentos contraditórios do nosso povo, ao ponto de interceder por ele. Moisés, ele age como um intercessor, um tipo de Messias aqui, de Machia mesmo, né, se colocando para ser excluído, morto e tirado o nome dele do livro da vida, caso o Eterno mantivesse o propósito aqui de destruir Israel. Então ele intercede, o Eterno lhe dá ouvidos, dá razão para ele. Olha para você ver, o Eterno nos chama a um diálogo. Vinde e arrazoemos, vamos conversar. E eu tenho falado isso, né? Quanto tempo estamos nos dedicando à leitura da palavra, a ouvir a voz do Eterno e a conversarmos com Ele. Sem esse relacionamento é impossível o crescimento. Sem esse relacionamento é impossível a intimidade. Ninguém é íntimo de alguém que não conhece. É impossível. Se o verdadeiro busca, eu chamei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar de qualquer jeito. É buscar de todo o vosso coração. Sempre, percebe que é sempre algo qualificado. Não é só fazer. Porque não pode fazer de qualquer jeito. Não é só obedecer. É se diligentemente obedecer. Então sempre é mais qualificado. Sempre é com uma qualidade muito superior à que estamos acostumados. Esse é o plus, né? É o algo mais que requer o nosso esforço. E aí muitas vezes nós fazemos no automático. No capítulo 10 nós temos o episódio das segundas tábuas, né? onde o Eterno determina a Moshe, logo após quebrar as primeiras, que lavre as segundas para que as mesmas palavras, ou seja, as 10 palavras, os 10 ditos, os 10 mandamentos, conhecido, né, assim, pudessem ser reescritos, e foram pelo próprio dedo do Eterno. No verso 12 do capítulo 10, Moisés questiona o nosso povo: agora, pois, ó Israel, o que é que o Eterno requer de ti? Não é que temas a Adonai teu Deus? O que é temer, gente? O que é temer a Adonai? Respeitar, Obedecer. considerar. Respeito, consideração, reverência. Reverência.
Reverência vai mais fundo que o respeito em si. É um respeito reverencial. Sagrado. Os demônios temem e tremem, mas não obedecem. Né? Pois é. Temem e tremem. Nós, muitas vezes, nós não estamos nem aí para isso. Não chega nem a triscar de tremer. A prova do temor é obediência. Né? Que a pessoa pode, nossa, eu temo demais a Deus, mas é rebelde, né? Então não tem. Não teme. Isso é contraditório. O temor reverencial é o cuidado, está no cuidado de cumprir aquilo que o Eterno está determinando. E, obviamente, a forma de tratamento também tem a ver com o tratamento nosso para com Ele. Então, Ele requer que nós o temamos e andemos em todos os seus caminhos, e que o amemos, que o sirvamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O mandamento é isso aqui. É aí que entra o Shema. Quase entrando o Shema, exatamente. Aqui está na portinha do Shema, no capítulo 10, o Shema entra no capítulo 11. E no verso 8 do capítulo 11, Moisés fala mais uma vez: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que Adonai, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. E aí, lotado de bênçãos. A partir do verso 13 do capítulo 11, é o chamar, a segunda parte: se diligentemente obedeceis a meus mandamentos que hoje vos ordeno. Então aí vem: darei a erva no vosso campo, vocês vão comer, vão se fartar. Agora, a parte que é falada baixinho, que muitos até se abstêm de falar, nós nos esquecemos dela, e ela não pode ser esquecida, porque ela está aqui com um objetivo. Está no verso 16, a partir do verso 16 e 17: guardai-vos, pois, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Gente, isso aqui não tem a ver só com imagens, hein? Porque tem gente que acha que não, mas eu não faço isso, esse negócio de imagem, não. Prostrar-se a outro Deus pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que tira a primazia do eterno é um Deus para nós. Pode ser dinheiro, pode ser coisas, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filhos. Quantos pais na geração de hoje idolatram filhos? E aí as palavras de Yeshua: aquele que não renuncia a pai, mãe, marido, mulher, filhos, por causa de mim, não é digno de mim. Ele está mandando abandonar tudo? Óbvio que não. É uma questão de primazia, só isso. Primazia é colocar o reino acima de todas essas coisas. E às vezes o livro é o nosso próprio ego, né? Tanto que a primeira coisa que ele fala é: quem quiser vir a você, negar a si mesmo. Às vezes você vê uma pessoa, ela está indo bem, mas na hora que mexe no ego dela, alguma coisa que ela vai ter que mudar, ela esperneia: não vou fazer isso não. O ídolo dela, o ego dela é maior do que a palavra, ela não quer incomodar o ego dela. Não, sem dúvida, talvez o maior ídolo seja nós mesmos. Aí nós temos que fazer uma autoanálise. Quando a nossa vontade tem que prevalecer sobre a vontade do Eterno, isso é idolatria. É esse ego aí, é esse eu dominante, dizendo, mais uma vez, declarando que a minha vontade é melhor do que a do Eterno, que é melhor eu seguir a minha própria vontade. Isso é uma espécie de idolatria. E aí fala, que a ira de Adonai se assenta contra vós. Fechar os céus, não virá chuva,
não terá colheita, e outra coisa, vai ter a vida abreviada, vai morrer antes do tempo. É o que diz aqui. E cedo sejais eliminados da boa terra que Adonai vos dá. Então, gente, é uma questão de primazia. O que nós escolhemos? Né? O que nós escolhemos? No verso 26, não, só vai até o 25, né? Vai começar com o 26. Então vamos lá. Olha pra você ver, eu ouço isso aqui, eu acho muito engraçado, né? Igual eu falava que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Tem que habitar. É algo de residência, né? É algo de constância. No verso 22 fala assim, no capítulo 11, terminando: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que eu vos ordeno, para os guardardes, amando Adonai vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, Ele desapossará todas essas nações, e vocês possuirão nações maiores e mais poderosas do que vós. Olha aqui um verso que todo mundo ama: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Tem umas propagandas aí que a pessoa chega no local e fica batendo pé, você já viu isso? Chega num carro, vê um carro de alguém lá, um carro bom, e chega lá e começa a bater o pé no negócio. Porque todo lugar que pisar a planta do pé será vosso. Agora, olha tudo que foi lido aqui para trás. Se mantiver no caminho de Adonai, debaixo da instrução. Nós só podemos declarar, gente, que o Eterno é o nosso pastor e que nós não sentimos falta de nada, se efetivamente Ele for o nosso pastor. Se nós estivermos debaixo do cajado dEle, da instrução dEle, da correção dEle. E aqui nessa porção fala isso, né? Que Ele nos corrige porque Ele nos ama. A correção é um ato de amor, né? E a palavra ainda faz a comparação, né? Qual pai que não disciplina o seu filho? Se ele não disciplina, é porque verdadeiramente ele não ama. Ele não ama. É deixar o filho a si mesmo. E a nossa natureza, gente, clama por disciplina. Nós precisamos dela. Verso 25, terminando: ninguém vos poderá resistir, e Adonai, o vosso Elohim, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Esse terror e temor é por causa da vida de comunhão com o Eterno. É por causa daquilo que nós apresentamos de frutos para as outras pessoas. Isso vai inspirar terror e temor. Tem uma pessoa aí que fala muito disso, né? Eu vou botar terror no negócio. É mais ou menos isso aqui. E ele fala nesse contexto: eu vou botar terror, porque eu sirvo ao Deus de Israel, eu sei de quem eu sou filho, eu sei a quem eu estou servindo. Pois não. Esse versículo me lembra uma conversa que eu tive aqui recentemente com uma irmã, e é interessante que vai inspirar temor e alguns vão fugir, e o temor alguns vão querer seguir o mesmo Deus que nós, né? Essa pessoa me perguntou: e quando a gente fica cumprindo a palavra e o outro não obedece? O compromisso nosso, né, de Deus é com a palavra. Se nós obedecemos, Deus tem um compromisso com a palavra, Ele vai agir ao nosso derredor, né? A obediência tem tanto poder que quem está à nossa volta ou vai temer e querer obedecer também, ou então vai fugir, não vai querer ficar perto de nós, vai correr de nós, vai tomar a algeriza da gente gratuitamente, não quer ficar perto. É juízo pro ímpio, né? O justo aplicando a Torá, andando no caminho de justiça, acaba condenando a prática de quem é pecado. Sem dúvida. E Yeshua fala muito de frutos, né, gente? É pelos frutos conhecereis. Então, são esses frutos que tem que causar terror e temor às outras pessoas.
porque são frutos decorrentes de uma vida de obediência e dependência para com o Eterno. Que Ele nos abençoe, que possamos alcançar aí a sabedoria necessária, sabedoria do alto, para que não negligenciemos essas preciosas instruções, e que ao declararmos que a vontade, os mandamentos do Eterno são bons, são justos, são santos, isso de fato possa ser uma máxima na vida de cada um de nós. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.